Oi pessoal, sou Adolfo, professor da Rede Municipal do Rio. Estamos aí às vésperas da paralisação do dia 12 de novembro, essa próxima terça-feira. Tem tudo para ser uma grande paralisação. A gente precisa parar as nossas escolas, creches, EDIs, para lotar a Assembleia às 9 horas da manhã na quadra da Estácio de Sá. Partir para um grande ato, tem que ser um gigantesco ato às 14 horas em frente à Câmara Municipal, para a gente poder enfrentar e derrotar esse pacote de maldades do prefeito Eduardo Paes. Eu estou aqui para dialogar principalmente com você que ainda não entendeu, não conhece, não sabe do que se trata o pacote de maldades, não está ciente ainda da gravidade dos ataques do PLC 186, somada à aprovação da lei das contratações temporárias, proposta também pelo prefeito Eduardo Paes. A gente precisa estar se aprofundando nisso, e depois que você assistir o vídeo, eu acredito que você não vai ter mais desculpa para não participar dessa paralisação, para não participar e apoiar a grande assembleia e o ato que a gente tem que fazer no dia 12 de novembro. Pessoal, primeiro que não tem como você entender o que está acontecendo agora com esse pacote de maldade se você não colocar isso num contexto mais amplo, se você não perceber que isso faz parte de uma grande reforma administrativa. Na verdade é um nome que explica mal, né? O que está acontecendo, o que os governantes vêm fazendo, tanto em nível federal, como estadual e municipal, como as câmaras legislativas, desde o Congresso Nacional até as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, têm feito para desmontar todo o serviço público como a gente conhece ele, o regime jurídico único, as previdências dos servidores públicos, os regimes de previdência, enfim, é um pacote global de desmonte do serviço público, dos direitos do servidor público como um todo, no sentido de caminhar rumo à privatização, à terceirização, às contratações temporárias, de modo que o próprio serviço público seja uma fonte de lucro para a iniciativa privada, ou simplesmente uma forma de reduzir os custos, de investimento nas áreas sociais, como educação e saúde, por parte do governo, seja municipal, estadual ou federal. Muito importante que você, que ainda não está convencida, que não está convencido, ainda não conhece a gravidade do pacote de maldade do prefeito Eduardo Paes, não conhece o PLC 186, o projeto de lei 2584, que foi aprovado agora, a lei das contratações temporárias do prefeito Eduardo Paes, que você leia, perca alguns minutinhos lendo e conhecendo, entendendo a fundo e vendo o que está acontecendo em termos de reformulação do serviço público municipal e dos seus direitos. É fundamental que isso aconteça. Se você achar que vai ajudar, que vale a pena, compartilhe esse vídeo para a gente ajudar a fortalecer a nossa mobilização, a nossa consciência sobre o pacote de maldade e o nosso enfrentamento que vai levar à derrota o prefeito Eduardo Paes com todo esse conjunto de ataques ao serviço público municipal e aos nossos direitos como servidores. Então, pessoal, dando uma rápida e analisada no projeto de lei 2584, que foi aprovada agora essa semana, Ela é uma lei que coloca lá, que a administração pública pode contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Só que aí já começa com uma piada, Porque atender necessidade temporária, temporária de 6 anos, isso não é temporária, gente? Isso é permanente, Porque coloca lá no inciso 2º do artigo 3º, que nos casos dos incisos 3, 4, 5 e outros, que são aí no caso a educação, a saúde pública e a assistência social e outros casos, que esse período de contratação temporária pode se prorrogar até 5 vezes. Então, 1 ano mais 5, 6 anos. 6 anos não é temporário, gente. 6 anos é uma política de substituição de concursos públicos, de concursados, de servidores estatutários concursados por funcionários contratados de forma temporária. É isso que está em jogo com essa lei. É isso que o prefeito Eduardo Paes está transformando dentro do serviço público municipal, e a gente precisa estar muito atento, porque é óbvio que isso vai impactar em termos de direitos dos servidores públicos estatutários, em termos de capacidade de mobilização e de luta e de realização de greve em defesa dos nossos direitos daqui para frente, se a gente não construir uma grande barreira nesse momento. Vai também impactar, obviamente, gente, é só a gente juntar os pontos, vai impactar no regime de previdência próprio que a gente tem hoje, que é nosso fundo de previdência. É claro que esse fundo de previdência, que já foi tão duramente atacado pelo prefeito Eduardo Paes ao longo dos últimos anos, pelos seus últimos mandatos todos, agora sofre um golpe quase que fatal, se a gente não impedir que essa lei seja colocada em prática, se a gente não lutar pela revogação dessa lei, porque ele diz aqui que os funcionários contratados por essa lei vão
seguir, vai ser aplicado o regime geral de previdência social, vão contribuir para o INSS. Então, o que vai acontecer ao longo dos anos? Os servidores ativos contribuindo para o fundo de previdência vão reduzindo cada vez mais. Essa quantidade de servidores ativos não vão ser capazes mais de contribuir em quantidade suficiente para o pagamento das aposentadorias dos servidores que forem se aposentando ao longo dos próximos anos, não é? E eles vão fazer o que eles sempre quiseram ao longo dos últimos anos, que é acabar de vez com o regime próprio de previdência dos servidores estatutários municipais e levar todo mundo para o regime geral de previdência social, para o INSS. Então, é isso que está em jogo também aqui. A aposentadoria, não, mas eu estou aposentado, estou aposentada, isso não tem nada a ver comigo. É claro que tem. É claro que isso vai modificar também o direito às aposentadorias em breve, nos próximos anos. Então, é uma luta de todos nós, é uma luta de todas as servidoras e todos os servidores, é uma luta de todas as professoras e professores, desde a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais. É uma luta, inclusive, das aposentadas e aposentados. É uma luta que tem que unificar a toda a categoria, a todo o serviço público municipal, para enfrentar e derrotar esse pacote de maldade, o que inclui, inclusive, lutar para revogar a lei das contratações temporárias. É importante também a gente perceber como existe uma articulação entre os poderes aí, né? O poder executivo, o poder legislativo, como a Câmara de Vereadores demonstrou aí na aprovação da lei das contratações, e o poder judiciário também, como ficou evidente na decisão que o STF, o Supremo Tribunal Federal, tomou essa semana ao declarar a constitucionalidade do trecho da reforma administrativa de 98, que suprimia, que acabava com a obrigatoriedade dos regimes jurídicos únicos e de plano de carreira para servidor da administração pública. Então, o que isso significa? Que o STF decidiu essa semana autoriza, legaliza o que o prefeito Eduardo Paes fez, no sentido de avançar na contratação temporária, né, e de reduzir, de acabar com a obrigatoriedade do concurso público como forma de acesso de funcionários, servidores públicos à administração pública, né? Então, isso é bastante grave e demancha para a gente como a gente não pode ter uma ilusão de que é a justiça que vai defender os nossos direitos, porque não vai. A justiça está legalizando essa reforma administrativa, a redução de direitos dos servidores públicos e a precarização do próprio serviço público de uma forma geral. Em relação aos ataques do PLC 86, né, a parte do pacote de maldades que se refere às modificações dos nossos direitos como servidor público municipal, as modificações no Estatuto do Servidor Público Municipal. Vou colocar aqui na descrição o link para o vídeo em que eu falei um pouco mais sobre os ataques à licença especial, que significa o fim da licença especial, na verdade, os ataques aos nossos direitos, o nosso direito de férias e recesso escolar, porque ele passa a considerar 30 dias entre férias e recesso escolar. É importante você dar uma lida para você entender melhor. O ataque também à questão dos nossos cargos, como legaliza o desvio de função. Sim, leia para você não ficar refém aí de versões da galera que é parceira da prefeitura, porque diz assim: a atualização das atividades do cargo de emprego ocupado pelo funcionário por meio de regulamento não constitui desvio de função, ou seja, as nossas atividades podem sim ser modificadas por meio de regulamento, nos novos regulamentos que a prefeitura venha a realizar. Basta você ler, além do aumento da carga horária de professores e professoras sem aumento de salário. Então, são muitos ataques que estão aí embutidos no PLC 186 que você precisa ler. Então, vou colocar também aí o link do PLC 186 e também o link do nosso Estatuto do Servidor Público Municipal atual, para a gente não ter mais desculpa, não ter mais dúvida em relação ao tamanho desse brutal ataque que é o pacote de maldade. Então, pessoal, eu acredito que se você fizer a leitura do PLC 186, você fizer a leitura da Lei das Contratações Temporárias, que foi aprovada essa semana, comparar com o Estatuto do Servidor Público Municipal, todos os direitos que estão sendo atacados, o que vai se tornar o serviço público municipal daqui a alguns anos e como os nossos direitos vão ser afetados ainda mais nos próximos anos, caso essa configuração de serviço público municipal realmente seja consolidada, a gente não tem qualquer motivo para não ser parte da paralisação do dia 12. Eu acredito que não vai sobrar motivo, justificativa para você não ser parte dessa grande paralisação da rede municipal no dia 12 de novembro, na próxima terça-feira. Nós temos que lotar a Assembleia, que vai acontecer às 9 horas na quadra das Taças de Sá, depois o ato às 14 horas em frente à Câmara de Vereadores, porque se trata de um brutal ataque a todos nós da educação, a todos nós servidores públicos municipais,
professoras e professores de todos os níveis, seja PEI, PEF iniciais, P2, P1, PEF anos finais, todos vão ser atacados da mesma forma, funcionárias e funcionários, seja de qual setor for, vamos ser todos atacados e atingidos da mesma forma, caso esse pacote de maldades seja aprovado, caso essa nova configuração do serviço público municipal se consolide. A gente tem que lutar pela derrubada integral do PLC 186 e também pela revogação da Lei das Contratações Temporárias. Se você acha que esse vídeo ajuda a aumentar a consciência da nossa categoria, a favorecer a mobilização, ajuda a compartilhar. Vamos fortalecer a mobilização em cada escola, creche, EDI, nessa reta final, nessas últimas horas aí, antes da paralisação do dia 12, para a gente construir um grande movimento, uma grande paralisação, uma gigantesca assembleia e um ato enorme também para colocar o prefeito contra a parede, fazer recuar do PLC 186 e também lutar pela revogação dessa lei de contratações temporárias, lutar de forma geral contra essa reforma administrativa que o prefeito Eduardo Paes quer impor contra o serviço público municipal e os servidores públicos e preparar a nossa greve no dia 12, preparar a greve da rede municipal que se tornou aí o instrumento necessário diante da gravidade desse ataque para que a gente possa derrotar o pacote de maldades do prefeito Eduardo Paes. Dia 12 a gente se encontra.